realizada a primeira audiência pública de lançamento do processo de revisão do plano diretor participativo de Habitáculos. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor Rogério Haas, vice-prefeito de Habitáculos. Representando a equipe técnica da UFSC, o professor Dr. Samuel Steiner. Lucas Nora, Gabriel Kerner, Célio Dalohan, Brenda Mello, Gustavo Rodrigues, Mariana Brugman, Mariana Rodrigues, Ricardo André, Ana Maria e Mariana Panzeno. Representando a equipe técnica da Prefeitura de Habitáculos, Juliano Souza da Silva. Fernando da Silva, Letícia Ribeiro dos Santos. Neste momento, convidamos o senhor vice-prefeito Rogério Haas para fazer a saudação inicial a todos os presentes. Quero dar uma boa noite a todos e a todas, cumprimentar o Samuel, professor da universidade, toda a equipe, a nossa equipe da prefeitura, em nome do Juliano, cumprimentar a todos e a todos presentes. Quero justificar a Solange, a prefeita, não pôde estar aí, está em viagem a Brasília e a gente está representando o plano diretor. Já faz um tempo que já era para ter sido feito, né? A gente percebe que a cidade está necessitando com urgência. Peço a colaboração de todos, né, que participem, para que não fique dúvida, porque é um compromisso, né, é um trabalho em conjunto, e lá na frente a gente vai ter grandes resultados. E quero desejar boa sorte a toda a equipe que vai trabalhar junto, para que logo, em breve, tenhamos esse plano em elaboração. Agradecemos a presença de diversas autoridades, o excelentíssimo presidente da Câmara, Salésio Eft, os vereadores dessa casa, Fábio De Pieri, Valdir Rassi, Marcelo Marques, Antônio Jerônimo, Fábio Pereira e Lucas David. Os secretários municipais, secretário de Educação, Rogério Meyer, secretário de Saúde, Lincoln Han e adjunta Ana Paula Kirchner, secretária adjunta Marileia da Agricultura, Marileia Chato. Agradecemos também a presença do presidente do sindicato, José Vianney Maier, e o presidente do CDL, Fernando Kirchner. A Prefeitura de Habitáculos, a FAPEU e a UFSC se uniram por meio de um convênio para realizar a revisão do plano diretor participativo de Habitáculos. O plano diretor é o principal instrumento da política urbana e tem como objetivo ordenar o crescimento da cidade para que seja garantida uma boa qualidade de vida a todos. A equipe formada por técnicos da UFSC e da Prefeitura busca conduzir a elaboração do plano diretor de forma participativa, sempre comprometidos com uma cidade sustentável, justa e democrática. Um processo de participação realmente eficaz se faz com a mobilização da população e da sociedade civil, que pode expressar e debater suas opiniões. A audiência pública, realizada hoje, é um dos passos desse processo participativo. Inicialmente, o professor Samuel Steiner fará uma apresentação sobre o processo, cronograma e aspectos introdutórios. Em seguida, serão abertas inscrições para que as pessoas da plateia usem da palavra para se manifestar, fazendo perguntas e comentários. Pedimos que todos os presentes assinem a ficha de inscrição localizada na entrada. Neste momento, convidamos o professor Samuel Steiner para fazer a sua apresentação e os demais integrantes possam desfazer a mesa.
som. Vocês ouvem bem? Falando por aqui. Então, boa noite. Então, claro, aqui no meio eu vou ter que fazer uma ginástica. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Primeira coisa, dizer que é uma satisfação muito grande ver essa sala com tantas pessoas. A gente sempre fica na expectativa de começar um processo participativo sem saber qual que vai ser a receptividade do outro lado. E para a gente da Universidade Federal de Santa Catarina, nosso compromisso maior é com a entrega do plano diretor daqui a 12 meses, eu vou mostrar isso para vocês, que seja representativo dessa participação. A gente quer muito ser cobrado, porque tudo que vier das contribuições, das discussões, dos debates, não é pacífico. A gente sabe que o trabalho do plano diretor não necessariamente é uma coisa que todos estão de acordo com todos os aspectos, mas o que a gente quer é que vocês sintam que valeu a pena participar e que de alguma forma o conteúdo do plano diretor é significativo daquilo que vocês consideram necessário para o futuro de Agitados. Uma coisa para deixar bastante claro desde o início, não é a UFSC que está elaborando o plano diretor, como também não é a prefeitura que está elaborando o plano diretor, nós somos aqui meio de campo. A gente vai estar aqui para assessorar tecnicamente, para acompanhar o processo, para desenvolver as atividades participativas, mas as instâncias de decisão não competem ao UFSC. As instâncias de decisão são as audiências públicas e é o conselho do gestor, o conselho de desenvolvimento que a gente que vai acompanhar o processo. Então isso é muito importante de ficar claro, tá? Porque a gente, como equipe técnica, a gente está em Florianópolis, está aí a alguns quilômetros daqui, quem conhece muito bem a realidade do município, quem no final das contas vai sofrer o impacto do plano diretor são vocês, são os donos. Então a gente gostaria muito que dentro desse processo, a gente tem 12 meses de trabalho aí, que aos poucos, eu posso falar muita coisa aqui, mas a confiança ela só é construída com a caminhada e a partir do momento que vocês veem a seriedade do nosso trabalho. Tá? Eu sou professor, a nossa equipe técnica está aqui, Lucas, Mariana, somos 3 Marianas aqui, Gustavo está lá no fundo, a Ana, Juscelio, Brenda, Ricardo e outra Mariana, tem pessoal também de direito que trabalha lá com a gente, que é o Marcelo Leão, tem geólogo, tem engenheiro civil, então a gente tem uma equipe que a ideia é que ela possa ser o mais multidisciplinar possível para a gente dar conta de uma complexidade. O território de Anitápolis é maior que o território de Florianópolis, em área territorial. Apesar de ter 3 mil e tantos habitantes, isso não significa que a gente não tem complexidade, porque tem muita complexidade no território tão vasto. Então a gente vai ter que ter bastante capacidade de diálogo, de entendimento, para poder avançar no plano diretor que seja o resultado talvez não 100% do que cada um quer, mas que seja aquele que a maioria esteja disposto a defender. Porque se a gente não tiver esse tipo de resultado no plano diretor, fica muito fácil ser um plano diretor de papel, que a gente faz, discute, coloca na gaveta, e no final das contas ele não ajuda, ninguém defende, ninguém acredita nele, e ele acaba não ajudando o município a se desenvolver. Então esse é um compromisso nosso. Nosso compromisso é a gente não tem interesse econômico no município, não tem interesse econômico no projeto, é um acordo, um convênio de cooperação técnica entre a Prefeitura e a UFSC, basicamente para pagar a bolsa e o pessoal poder trabalhar durante esses meses. Essa é a única. Para a gente, qual que é o nosso interesse aqui? Formar pessoal de graduação, pós-graduação, produzir conhecimento, fazer pesquisa, esse é o nosso. E de alguma forma trazer o que a gente produz de conhecimento da universidade para cá e fazer o caminho inverso. Essa é a nossa intenção de trabalhar aqui, é a única nosso interesse. Então vou pedir para vocês a paciência de eu apresentar durante meia hora aqui. Fica a ideia dessa audiência pública, a gente está iniciando o processo, colocando o bloco na rua. Só que para colocar o bloco na rua, a gente tem que ter um acordo sobre quais são as regras do jogo. Quais são as etapas previstas. Onde é que vai acontecer a participação? Quais são as instâncias? Que produtos a gente vai gerar? E a gente sabe, vocês devem conhecer a história de vários municípios onde o plano diretor nunca chega ao final, ou leva 10 anos, e aí a nossa experiência mostra que a gente só tem condição de chegar no plano diretor daqui a 12 meses se a gente seguir muito claramente, todo mundo seguir muito claramente as regras do jogo. A gente se cobrado de seguir tudo que for apresentado aqui, como metodologia, ou quem participar do lado saber que também tem essas etapas. Porque se a gente tiver isso, é muito fácil, um pouco menos difícil, a gente poder chegar em junho do ano que vem na entrega. Então, posso tomar meia hora do tempo de vocês para fazer a apresentação. E aí, depois a gente vai abrir um tempo de fala para todos vocês. Para quem tiver disposição e interesse de falar, a gente também está fazendo transmissão online, e vai ter talvez alguma contribuição online. A gente estava com receio das pessoas só querendo participar online e não virem aqui, mas não tem nem lugar para todo mundo sentar.
Então, esse é um ótimo sinal. Também talvez tenha algumas contribuições ali, a gente vai ler, então tudo tem que vem ficha para preencher, então tudo isso vai ser colocado no final da discussão. Tá? Então vamos lá. Então o objetivo da reunião, já comentei, então, é apresentar o processo de revisão do plano diretor, é isso que a gente está fazendo hoje. Então talvez você já venha com um monte de ideia, né? Eu quero que o plano diretor seja isso, eu quero que a cidade seja daquela forma, o problema do meu bairro é esse, o problema da minha rua é tal coisa. Super importante vocês terem toda a demanda legítima, desde a demanda do morador da rua tal, até o empresário, do setor ambientalista, todas essas demandas são importantes. A questão é que talvez a gente vai ter momentos para isso serem discutidos, a gente vai ter momentos só de oficinas de diagnóstico, de leitura, de análise, como a gente vai fazer também na parte de proposta do plano, oficinas de discussão de proposta. Então a gente só não antecipar a proposta agora porque a gente nem sabe qual é o problema. Não dá para antecipar remédios se a gente não sabe qual é a doença, no final das contas. Então, isso é uma questão importante. Hoje, para apresentar o método, a gente gostaria que a discussão fosse ao redor do método, né? Como é que a gente vai andar. E a organização deve apresentar a equipe, metodologia, processo e cronograma, a composição do núcleo gestor de habitáculos e a apresentação do processo de eleição dos representantes. Esse aqui tem uma questão bem importante, que eu vou explicar na sequência, que é o núcleo gestor primeiro, o espaço decisório do plano diretor. Segundo, a gente fez uma proposta que tivesse uma representação bastante diversa da população. Então, a gente vai apresentar na sequência. A gente está com a sala cheia, né? Então, uma coisa difícil do processo participativo é que se a gente não tiver uma regra de convivência, o pacto de convivência, pode ser que a audiência não seja produtiva. Então, o que a gente pede para vocês, né, é questões de respeito, assim, sobretudo a fala, tempo de fala, para todo mundo poder falar. Então, a gente tem uma sugestão, né, de manifestações no final, né, que elas podem ser orais ou por escrito. Né? Escrito a gente vai repassar uma ficha que nem todo mundo se sente confortável para falar, mas todas as fichas vão ser lidas. Uma coisa importante, né? Todas as etapas que a gente faz, desde as audiências, oficinas, tudo é gravado, tudo tem ata, tudo tem foto. E tudo vai estar no site disponível. Né? Então a gente quer ser super transparente em relação ao processo. Cada ficha, cada contribuição ela é levada a sério. Claro, talvez tenham contribuições que não tenham a ver com o plano diretor. Buraco da minha rua. Bem, importante o buraco da sua rua, mas o plano diretor não vai resolver o problema do buraco da rua. Né? Então, nem tudo que vem como demanda a gente consegue necessariamente dar conta do diretor. Então, né, só para a gente poder separar um pouco essas questões. E aí, a questão da manifestação oral, a gente pede, isso às vezes é um gerador de incômodo, né? Um tempo de 2 minutos de fala, a pessoa pode sim escrever depois, não tem problema nenhum, mas só para todo mundo poder ter direito de fala. Então, às vezes, a pessoa que tem mais facilidade acaba monopolizando, fala 15, 20 minutos, os outros não falam, né? E aí a gente não consegue ter uma visão mais direta. Então, quando a gente abrir o tempo de fala, a gente vai anotar a ordem de inscrição, tentar falar em 2 minutos, se quiser completar, né? A gente escreve, vai para o final do filme, todo mundo fala, a pessoa retoma, a gente só encerra a audiência quando todos estiverem satisfeitos. A gente espera que a gente consiga encerrar 9 horas, é esse o nosso panorama, mas depende da dinâmica e das demandas que vocês colocarem, tá? Aí a nossa equipe, a gente tentou tirar foto simpática, todo mundo segue, né? Uma foto mais bonita. Então tem pessoal da graduação, tem pessoal do mestrado, pessoal do doutorado, tem professor, tem áreas de conhecimento como advogado, Marcelo Leão, uma das referências de direito humanístico que a gente tem em Santa Catarina, tem geólogo, tem arquiteto, né? Então a gente tem uma equipe bastante. Claro, eu vou fazer propaganda da minha equipe, né? Faz parte, né? Mas eu acho que vocês, a gente tem condição, junto com vocês, de elaborar um plano diretor bastante bacana. Então, isso que já foi falado, é um convênio de cooperação tripartite, né? Então, entre a Prefeitura, a USP e a FAPEU. A FAPEU é a Fundação da Universidade, não recebe recursos diretos. Isso é outra coisa importante, a gente vai ser transparente até na aplicação do recurso que a gente tem. Então, também tem relatórios mensais que estão lá no site sobre a aplicação dos recursos e tal, né? Então, a FAPEU é que faz a gestão financeira e administrativa, porque a universidade, como órgão público, ela precisa dessa fundação para poder fazer essa gestão, mas a unidade executora, né, é o laboratório de urbanismo, que é vinculado ao departamento de arquitetura e urbanismo da UFRJ. A gente atualmente está elaborando um grupo qualitável dos 4 outros planos diretores, que é o de Antônio Carlos, de São Pedro de Alcântara, de Angelina e de Iguaçu. E a gente sabe, por experiência, que cada município tem uma característica diferente. E a gente gostaria muito de não fazer um copy-cola do plano, né, não trazer um plano copiado de outro, porque a gente sabe que a Unitápolis tem as suas dificuldades e as suas potencialidades específicas, que a gente possa trabalhar a partir disso. Aqui só em relação, então, é um processo de revisão do plano diretor,
né? Porque atualmente o município já tem um plano diretor aprovado em 2008, mas o Estatuto da Cidade fala que o plano diretor tem que ser revisto a cada 10 anos. Então, em princípio, em 2018 deveria ter sido revisto o plano diretor, a gente está um pouco atrasado, mas a gente está nesse processo. Né? Mas provavelmente, né, a gente poderia ter sido contratado, né, um convênio só para fazer ajustes no plano sem uma revisão. A gente está fazendo o processo todo inteiro novamente. Desde o diagnóstico, né, as diretrizes, as propostas, a gente está fazendo todo o processo do zero. Aqui é bastante importante esse fluxograma aqui. Vocês veem, né, que a equipe técnica da prefeitura, né, então, agradecer o Juliano, a Letícia, né, que está a Bianca, também da parte da comunicação, estão sendo bastante parceiros da gente, tudo que é demanda, né, estão sendo bastante solícitos, e é muito importante ter esse proximidade com a prefeitura, porque quem vai gerir o plano diretor é a prefeitura, né? Você não pode nem fazer um plano diretor, imagina, fazer um plano diretor super complexo, cheio de estratégias, no final das contas quem vai ter que segurar a bomba é o engenheiro que está lá na prefeitura. Então tem que fazer um plano diretor também do tamanho do Antônio Carlos, ou seja, né, ataque aquilo que é mais problemático, né? A gente tem que atacar todos os problemas de uma vez. Então a equipe técnica da prefeitura está aqui no meio, a equipe técnica da UFS também. Vocês veem que a gente não está nem na base da participação nem no todo. Na base da participação aqui estão as oficinas territoriais. A gente está sugerindo 2 rodadas de oficinas territoriais, que são oficinas com discussão da população, primeiro para tentar chegar a um consenso sobre quais são os problemas estruturantes de Heliópolis, quais são as qualidades que devem ser reforçadas e fortalecidas pelo plano diretor. E a gente vai ter uma segunda rodada que é de apresentação e discussão de conteúdo, de diretrizes do plano diretor. Tá? Então, é claro que o ideal seria não antecipar as propostas, né, antes de ter discutido os problemas. Então a gente tem essas oficinas territoriais, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente como é que vai funcionar. E a gente também lançou, vai deixar por um tempo ainda rodando, um questionário sobre a leitura comunitária do município. Então, é um questionário, a gente planejou ele com um tempo de resposta média de 15 minutos, mas que a gente tenta abarcar várias características do município. Aspectos como distribuição de equipamento, onde é que tem escola, onde é que não tem, onde é que falta, né, posto de saúde, onde é que não falta, questão de mobilidade, questão ambiental, questão de patrimônio histórico, né? Então todos esses são dimensões importantes que a gente gostaria que o número máximo de pessoas pudessem responder. Quanto mais pessoas responder, maior a gente vai ter quase uma proximidade do dado estatístico, né? Porque tem muitas pessoas respondendo com características de renda, de gênero, né? Características diferentes que fazem com que esse questionário seja mais representativo. Porque às vezes, se a gente tem pouca resposta, acaba sendo uma informação muito qualitativa, né? Se só, por exemplo, pessoas, né, acima de 60 anos responderem, vai ter uma percepção sobre a população de mais de 60 anos, que a gente gostaria de ter. Né? Homens, mulheres, pessoal que trabalha no campo, que trabalha na cidade, né, adolescentes, para a gente poder, de alguma forma, ter uma percepção um pouco mais completa. Então, a gente vai depois passar para vocês também esse formulário. A gente gostaria de contar muito com a participação ativa de vocês nesse processo, no sentido de divulgar as ações. A gente questionário, o máximo número de pessoas respondem, vai passar depois as datas das oficinas territoriais. A gente gostaria muito de contar com vocês o que funciona de divulgação aqui em Heliópolis. E cada município tem uma forma de mobilização diferente. A gente viu, por exemplo, em Angelino, o que funcionava em Angelino para as pessoas saberem? Era no domingo ir na igreja e falar, pedir para o padre anunciar na igreja que ia ter oficina na semana seguinte. Tem locais que é rádio comunitária, tem locais que é carro de som, tem local que tem que ser tudo isso junto e não funciona. Então a gente gostaria muito de contar com vocês no sentido, para a gente, mais participação significa mais trabalho, porque uma reunião com poucas pessoas é mais tranquila de conduzir. Né? Significa mais trabalho, mas com certeza a gente chega lá em junho do ano que vem com um plano, se for bem feito e for as regras do jogo forem aqui, mais legitimidade, mais robusto. Tá? Então a gente gostaria que o processo fosse com mais participação para ele ser mais representativo. Tá? Então a base aqui da participação é essa, só que as instâncias decisórias estão aqui em cima. Tá? Então uma das instâncias decisórias é o núcleo gestor. A gente vai explicar que o plano diretor hoje estabelece o conselho, e a prefeitura está com uma dificuldade grande de mobilizar o conselho por causa talvez da composição dele. A gente sugeriu uma reestruturação do conselho, que está aberta à discussão, a debate, para a gente tentar ter a representação de vários setores. A gente está sugerindo tanto a representação
de setores, né? OAB, CREA, setor ambiental, essas são entidades, né? São setores com temas, mas também de representantes de moradores, né? Para ter dois tipos de representação, porque às vezes a lógica de entendimento é diferente. O cara que é da OAB, que é um advogado, às vezes tem uma determinada percepção sobre os aspectos relacionados ao município. A pessoa que está lá, né, por exemplo, lá, um representante lá da localidade, tem uma outra percepção sobre o território que é importante estar incluído no plano diretor. Então a gente está tentando incorporar essas duas formas de representação do plano. Então a gente tem um núcleo gestor, né, e o plano diretor atual estabelece que é ele a entidade final de decisão, então ele é a responsabilidade do núcleo gestor da composição dele. E a gente tem as audiências públicas. Uma é hoje, a audiência pública de lançamento, e vai ter uma segunda audiência pública que eu vou explicar depois, que é a diagnóstico, então apresentando a leitura da cidade, que veio da comunidade, que veio da leitura técnica, e depois uma conferência final. Então são duas audiências públicas e uma conferência final lá no final do processo, onde a expectativa nossa está o núcleo gestor está participando dessa oficina, onde é uma audiência pública aberta, onde a gente vai discutir o plano diretor, a sua versão consolidada. Todo mundo vai ter direito à voz, mas é o núcleo gestor que vota. Então essa é uma questão importante. Então o núcleo gestor ouvindo a população e votando a partir desse tipo de. Então aqui as etapas, para vocês terem ideia, então são 5 etapas. A gente está finalizando a primeira etapa agora, que é a etapa preliminar preparatória, que é a audiência pública de lançamento do plano diretor. Então, a gente teve bastante trabalho anterior aqui, formação da nossa equipe, formação da equipe técnica da prefeitura, discutir metodologia com a prefeitura, já levantar dados preliminares, trabalhar a parte de comunicação visual, site, Instagram, tudo que a gente quer fazer para poder divulgar ao máximo. E aí isso requer um tempo. Então hoje a gente tem a audiência pública de lançamento e a partir de hoje a gente em princípio acorda, né, que seria uma metodologia para iniciar as outras etapas. A etapa mais longa, que é aquela que a gente tem a expectativa de terminar em fevereiro, é a parte do diagnóstico. Por que ela é mais longa? Porque ela é aquela que a gente tem que ter o maior cuidado possível. Se a gente não vocês têm acreditado, né, que uma boa resposta, uma boa pergunta é metade de uma boa resposta. É isso que a gente tem que fazer. Se a gente não souber quais são os problemas que a gente quer enfrentar, a gente vai ter um plano diretor genérico. Vai ter um plano diretor que não ajuda. Né? Então a gente tem que ter um acordo sobre o que é problema, sobre o que são as qualidades, talvez tão importante sobre o que o conteúdo do plano diretor vai ter sequência. Então, essa leitura da cidade aqui ela é a etapa mais longa. E ela é a junção de duas leituras. A leitura técnica, são duas leituras. A leitura técnica, que nós, junto com a prefeitura, vamos desenvolver. E, geralmente é um documento grande, um monte de mapeamento sobre questão ambiental, sobre questão de uso e ocupação, sobre questão de riscos, sobre áreas de inundação, sobre questão de distribuição de equipamento de saúde, de educação, onde é que não tem, sobre mobilidade, sobre infraestrutura urbana, sobre saneamento. Então, tem várias leituras que a gente faz, porque é isso que orienta. Né? O papel do plano diretor é orientar o crescimento. E as cidades podem crescer de várias formas. A gente pega referências que não precisa ir muito longe, né? Curitiba ou qualquer outra cidade, né? Onde fez o plano diretor que ajuda a orientar o crescimento da cidade. Então, onde é que a cidade pode crescer ou não? Claro que a etapa não estou dizendo que ela vai necessariamente crescer. Né? Ela está relativamente estabilizada, tem uma condição, né, de inserção dentro da região metropolitana, não é das mais fáceis, a gente vai ter que problematizar um pouco isso, né? Mas elas, um pouco que ela cresce, é muito importante que tenha estratégia para isso. Num município como Itápolis, uma rua aberta, uma escola construída, uma ponte construída, primeiro, o recurso é escasso, vocês sabem melhor do que a gente sobre isso, e ela é um impacto para gerações. É diferente, às vezes, de Florianópolis se erra uma escola de história e constrói outra. Por quê? Porque tem recurso, o orçamento é mais 1 milhão e tanto por ano lá. Aqui a gente tem que ter muito cuidado sobre cada tipo de investimento que a gente vai ter. Tem que ter critério para isso. Né? E é um município que tem uma condição que não é muito fácil, vocês sabem, né? Tem muita área de risco, uma topografia aceitada, tem algumas áreas um pouco mais tranquilas para ocupar, então é papel do plano diretor orientar isso. É para onde pode ocupar e para onde não pode ocupar. Vocês sabem que a tendência que a gente tem é muitas vezes de não planejar. E o não planejamento é muitas vezes uma forma também da cidade crescer e que no final das contas o impacto disso vai ser para vocês ao longo do tempo. O que quer dizer com isso? Por exemplo, o investimento. Né? Se eu começo a permitir que a cidade cresça de uma forma muito distribuída, muito fragmentada, a gente vai ser pressionado para colocar pavimentação, iluminação pública, esgoto, né? Rede de drenagem. Quem vai pagar essa infraestrutura?
São vocês que vão pagar. Né? Se a gente não faz isso de uma forma criteriosa, aonde alocar isso, no final das contas a gente vai ter que comer tudo. A gente tira recurso do lugar para colocar no outro. E aí, muitas vezes, a maior parte da população acaba não sendo atendida porque o outro, né, o recurso foi drenado para outro lugar. Então, esse é o papel do diretor também, ajudar a orientar esse investimento. Então, onde é que é prioritário investir? Onde mais gente vai ser beneficiada desse investimento. Então, essa é a leitura da cidade, a junção da leitura técnica e leitura comunitária. E as duas leituras estão em pé de igualdade. Tá? A gente tem planos diretores no Brasil quase há 100 anos. Isso não significa que as cidades estão crescendo de forma adequada. Em uma certa medida, os planos diretores não são considerados no processo de desenvolvimento da cidade, mas por outro, muitas vezes os planos diretores erraram no diagnóstico. Muitas vezes erraram por conta de problemas de leitura técnica. Um técnico era contratado lá no Rio Grande do Sul, não pode só para não quero fazer um tipo de qualquer lugar, vem aqui para etapas falar, os problemas de etapas são esses aqui. E as soluções são essas. Fica aqui 15 dias, vai embora e caiu o plano diretor. Geralmente esses planos diretores dialogam muito pouco com a realidade do município, porque a gente não quer fazer. Então a gente vai fazer nossa leitura técnica, a gente é responsável por fazer isso, mas a gente quer que seja validado e complementado pelo que a população quer. O que é importante para vocês, não é a gente que vai moderar, são vocês. Então, não quer dizer que o nosso papel é menos importante. Nosso papel é muito importante porque muitas vezes pode ser que vocês queiram coisas que não podem. Por exemplo, sei lá, quero ocupar tal lugar, mas é uma área de risco, não pode, não dá. Então é papel nosso orientar também. Então ele não pode se furtar dessa responsabilidade. Mas o papel de decisão, como sempre a gente fala, é do. Então a junção, o papel da leitura da cidade, a junção da leitura técnica e leitura comunitária, a gente vai ter uma primeira rodada de oficinas, que vão acontecer agora no mês de outubro, Mês de outubro? Mês de outubro vai acontecer a primeira rodada de oficina, a gente vai fazer a discussão com o gestor e vai fazer uma audiência pública de diagnóstico, apresentação. Então, isso aqui vocês veem que é um fluxo que a gente faz em quase todas as etapas. A gente faz discussão com a população, faz uma discussão com o grupo gestor e a gente só faz audiência pública depois que tem acordo com o grupo gestor. Tá? Por quê? Porque é um processo de negociação que a gente faz, no final das contas. Então, essa é uma questão não negociada, no sentido de ajustar conflitos, Então a gente vai ter audiência pública, expectativa nossa, se tudo der muito certo em dezembro, se tudo não der tão certo em fevereiro. Tá? Então essa é a nossa expectativa da audiência pública do diagnóstico. Porque não dá certo, depende de vários aspectos. Depende da dinâmica do grupo gestor, se vai querer discutir mais ou menos. Então isso é uma coisa que a gente não tem noção. Se um gestor pode falar, a gente quer fazer 5 reuniões, a gente vai ter que fazer 5 reuniões. Se um gestor quiser fazer 3, se 2, 10 é suficiente, então a gente vai adaptando de acordo com a dinâmica do processo participativo. Tá? Então, a gente espera ali em fevereiro, por exemplo, terminar isso, a gente inicia a parte de proposta do plano. Só que a parte de proposta do plano, a gente divide em 2 etapas. Por quê? A nossa experiência mostra, a gente chega numa oficina, numa discussão, o que vocês querem para o plano diretor? Vai começar a discutir, eu quero 4 andares aqui, eu quero que minha casa fique só 2 metros da rua, eu quero que... E aí a gente começa a discutir a varejo, o que é plano diretor, essas questões de renovação, e não tem a força do que é estruturante. Para onde é que a cidade pode ocupar? Para onde é que ela não pode ocupar? Onde é que vão acontecer as infraestruturas mais importantes? Onde é que falta equipamento coletivo, de saúde e educação? Se a gente não tiver acordo sobre isso e ficar discutindo só o que cada um quer do seu terreno, a gente não vai poder avançar. Vai ser muito difícil avançar. Então, por isso que a gente divide no primeiro momento de diretrizes e eixos estratégicos, onde a gente, da equipe técnica da prefeitura, junto com a prefeitura, a gente apresenta as diretrizes. O que são essas diretrizes? A gente provavelmente, leitura da cidade, fala, olha, levantamos tudo isso aqui, tem 6 problemas prioritários em etapas. 6 problemas prioritários. A questão das diretrizes aqui é como a gente vai enfrentar esse problema. Olha, a gente sugere que essa ocupação, irregularidade fundiária, tal, seja resolvida em tal coisa. Essa questão da ocupação tal, a questão da distribuição de uso, de comércio, de serviço, essas são as diretrizes. A gente vai sugerir essas diretrizes, mas como uma proposta de base de discussão. A gente vai fazer uma segunda rodada de oficinas para validar, modificar, acrescentar, alterar o que for considerado necessário para a alteração. Terminada a segunda rodada de oficina, a gente discute com o grupo gestor, e aí, em cima dessa discussão do grupo gestor, a gente elabora a versão preliminar do plano. O que é a versão preliminar do plano? É o plano completo. Se todo mundo tem acesso ao plano diretor, eu não sei até que ponto vocês têm noção do impacto que o plano diretor tem na vida de vocês. Pode parecer um instrumento muito longe, mas ele define muita
adequadamente coisas do cotidiano. Né? Por exemplo, né, onde vai ser alocado uma escola, parece uma decisão banal, mas é uma decisão que parte da vida de vocês de uma forma muito representativa. Né? Se eu colocar ela próximo de uma praça, onde as crianças chegam com conforto, com segurança e tal, se eu colocar no final de uma rua sem saída, no final de uma urbanização, né, é a vida de vocês que vai estar começando, vocês vão ter que levar a criança de 6 anos andando durante 500 metros para chegar numa escola no final de uma rua. Né? Então, essas questões são de Deus. Se eu posso construir um comércio, se eu não posso. Se eu posso ter uma atividade industrial, eu não posso. Né? Então, tudo isso está no dia a dia de vocês. O papel do plano diretor não é ser burocrático, dizer não pode porque não pode. Né? Dizer que não pode, que pode porque é importante que a cidade se desenvolva. Né? No sentido das pessoas terem renda, terem qualidade de vida, é importante que a cidade tenha, ofereça isso para as pessoas, acesso à renda e tal. Mas, por outro lado, a gente tem que cuidar. Porque não tem recurso primário. A gente, né, tem um território que é cheio de complexidade, cheio de condicionante ambiental, cheio de, né, sensibilidade que a gente tem que cuidar. Né? É o papel do plano diretor mediar essas relações, mediar o interesse individual de cada um. E talvez cada um queira. Por exemplo, eu quero construir uma serralheria. Poxa, mas está numa área residencial. Não dá se tu construir a serralheria e vai estar impactando a vida de 50, 100 famílias. Né? Olha, tem áreas aqui que são propícias para a construção de serralheria, mas aqui não. Mas comércio aqui é ótimo, padaria é ótimo, farmácia é ótimo, né? Então, tudo que, né, de alguma forma, esse é o papel do diretor também. Não burocratizar, né, mas às vezes poder orientar. E aí, eu trago esse exemplo só para vocês terem ideia. Né? A gente está falando com o diretor de Angelina, todas as oficinas estão um casal querendo colocar uma pauta muito específica. Então, qual que era a pauta desse casal? Eles tinham uma pequena fábrica de processamento de raios fortes. Era ele e a esposa que trabalhavam dentro da área urbana. Só que o plano diretor, por exemplo, falava não pode indústria nessa área do período urbano. Colocando qualquer tipo de indústria, desde uma indústria de 500, 1.000, 1.200 empregados, até uma pequena indústria que, em princípio, não gera impacto ambiental, não é pausador de dados, não gera resíduo, não gera. Colocando no mesmo pacote, como se fosse a mesma situação. Então, é papel do plano diretor também poder filtrar isso. Que tipo de atividade não gera impacto? Pode estar no dia a dia das pessoas, mesmo sendo industrial, mas é um processamento alimentício que não pode. Agora tem outros que não. Né? Tem outros que a gente precisa separar. Tá? Então, claro que isso às vezes pode ferir a vontade de uma pessoa individualmente, mas é sempre uma preocupação de dar uma condição de que a coletividade seja mais representativa. Então, esse é o papel do plano diretor. Tá? E aí a gente elabora a versão treinada do plano diretor, e aí o plano diretor é um documento chato. Geralmente aí 90 páginas, 100, 80, depende, 200 artigos, um monte de tabela, né? Tabela de que pode, quantos pagamentos, qual é a taxa de ocupação, então é um documento chato. Mas a gente também, às vezes, a passagem das diretrizes para o plano, muita coisa se perde. Um outro exemplo, quem participa aí do já está cansado. Assim. A gente simplesmente pegar uma legislação, trocar uma palavra deve, pode, né? O morador deve fazer isso, o morador pode fazer isso, altera totalmente o alcance daquele tipo de conteúdo. Então é importante a gente validar esse projeto de lei também na sua totalidade. Né? Mais perto aqui, por favor, desculpa. É importante validar. Então a ideia disso aqui, a gente elaborar a versão preliminar do plano diretor, fazer uma terceira de rodada de oficinas apresentando essa versão preliminar, recolher essas contribuições, sistematizar, toda contribuição vai ter resposta. Mas nem toda contribuição vai ser incorporada. Primeiro, porque tem contribuição que não tem a ver com o plano diretor. A gente passou lá numa oficina inteira em Iguaçu discutindo questão de ligação de energia elétrica. Eles não tem muito como resolver isso. Uma outra lá em Angelina foi a discussão sobre a questão do tempo do médico no posto de saúde. O plano diretor pode falar onde o posto de saúde pode se localizar, mas sobre a gestão do equipamento não é o plano diretor. Então, nem tudo que vier como contribuição vai ser incorporado, mas todos vão ser respondidos. Vão ser encaminhados para as secretarias respectivas. Então, né? Mas tem outras coisas que podem ser contrárias ao que foi discutido. Vocês imaginam a gente fazer todo esse ciclo 1, ciclo 2, e chegar lá na consulta pública com uma pessoa falar, eu quero que possa tal coisa na área central, que é totalmente contraditória com o que foi colocado. Olha, a gente entende essa proposta, mas ela está sendo contraditória com o meio das oficinas da leitura técnica. Então, por isso não foi incorporada. Então, só você ter ideia que a gente tenta sempre validar as etapas a partir de que tiver acumulado as etapas anteriores. Tá? Então, a terceira etapa é isso, a versão completa do plano, na sua situação preliminar.
faz a terceira rodada de oficinas, faz a discussão com o grupo gestor, e aí a gente entra no período de consulta pública. Aí, o que é o período de consulta pública? Depois de passar por essas rodadas, a gente consolida uma versão do plano diretor, onde a gente torna ela pública para a população poder contribuir. E a gente caracteriza de cada município. A Itápolis deve ser um pouco parecido com o Angelino. Só colocar no site não vai resolver. Então a gente também está, de alguma forma, achando estratégia de Angelina, a gente está nesse momento agora no jeito da Itapacim, de distribuir essas versões físicas, né, em alguns locais, em posto de saúde, só para as pessoas terem acesso para ler e contribuir. Então a gente vai ter um período aqui, geralmente, de 15 dias, ou 2 ou 3 semanas, para as pessoas contribuírem, olharem e contribuírem. A gente vai sistematizar essas contribuições e vai fazer a conferência final. E a conferência final é a versão consolidada que a gente apresenta para o conselho, para o gestor, com a participação da população, todo mundo vai ter direito à fala, à voz, mas só o gestor tem direito à voz. E aí a gente está inventando, é o plano diretor atual que estabelece isso. Então, o grupo gestor passa a ter um espaço importante. Então, se tudo der certo, ali em julho do ano que vem, a gente está entregando o plano diretor. E a gente tem que ter também consciência que está entrando no ano que vem, um ano difícil. Então, ano eleitoral, na escala municipal, a gente tem que ter bastante. A gente passou isso agora recentemente no município de Nova Serrana, Minas Gerais, foi relativamente tranquilo. Então, só a gente sabe que em cada lugar, dependendo do momento, isso possa ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Então, só a gente também ter essa consciência de que a gente, se esticar demais, a gente entra aí mesmo mais fortemente no período eleitoral, mas também a gente tem que tomar cuidado para os espaços serem espaços onde a população participe, onde ela tenha voz, onde ela tenha condição de poder ser ouvida. Então, essa importância da participação, é o que eu estou falando até agora. Uma coisa importante é que, segundo a Resolução Nacional da Conferência Nacional das Cidades, a gente precisa ter uma instância, os conselhos estaduais, municipais, locais, precisa ter uma representação de pelo menos 40% da sociedade, 40% do poder público e 60% da sociedade civil. Então, majoritariamente da sociedade civil e também diverso, no sentido de ter mais pessoas, mais setores sociais representados. A gente agora em Iguaçu, por exemplo, foi uma conversa bastante grande, por exemplo, para incluir no grupo gestor, no Conselho de Desenvolvimento Territorial, representação, por exemplo, da população rural, representação dos povos indígenas, são 4 aldeias indígenas que tem em Iguaçu, então, conseguir também uma representação dos povos tradicionais, dos pescadores, agricultores também, porque eles fazem parte da cidade, é importante que eles também tenham a sua opinião sobre a sua cidade. Em Itápolis, quais são essas entidades? A gente fez uma sugestão aqui para essa situação. Então, hoje a gente tem, no plano diretor, no plano diretor previsto, 2008, a gente tem essa composição aqui. Oi? Não? Estou com voz. Em 2008, a gente tem essa representação de 11 representantes da sociedade civil, movimentos sociais, trabalhadores rurais, empresários, RG, PAG, associações de pais e professores de administração, conselhos municipais, 2 representantes da Prefeitura Municipal, 2 representantes da Câmara de Vereadores, e a gente tem 16 representantes das macrozonas. A gente estava com muita dificuldade de conseguir representações, indicação de representantes da população dessas macrozonas. E aí, o que a gente está sugerindo? A gente está sugerindo uma recomposição, tentando manter uma representação bastante propícia à sociedade civil, então é o mínimo 60%, mas manter 77%. Mantém ainda pelo menos dos 18, 30%, um terço dos representantes territoriais e fazer a eleição deles nas oficinas. Para ninguém acusar que a prefeitura está indicando alguém, ou que a UFS está indicando alguém, ou que a Câmara está indicando alguém, ser nas próprias oficinas a eleição desses representantes territoriais. E a população, entre a população, indica esses representantes. E a gente tem aqui, basicamente, 30% desses representantes, mais 40% de representantes da sociedade civil, então com esses representantes aqui, foi incluído ao lado dele também, e se mantém a representação da Prefeitura Municipal da Câmara de Vereadores, então 77-23. Então é isso que a gente está comentando. Esses representantes aqui, a ideia é que sejam eleitos nas próprias oficinas. Como é que funciona? A gente fez isso em Iguaçu, fez isso em Nova Serrana, fez isso em Jerim, Antônio Carlos, fez isso em Antônio Carlos também. Funciona dessa forma, essa primeira rodada de oficinas vai acontecer em outubro, e as inscrições acontecem na própria oficina, qualquer um que estiver participando ali pode levantar a mão e se inscrever.
e é votado entre os próprios participantes das oficinas. Aquele que for mais votado, os 3 mais votados são os representantes, são 3 titulares e 3 suplentes, né? Sempre titulares e suplentes. Então, para cada uma das 2 oficinas, a gente vai ter a eleição desses delegados. Aqui está a proposta da primeira rodada das oficinas, então, no dia 26 e no dia 28 de outubro. Aqui foi o município que teve mais dificuldade de achar critérios para definição das oficinas territoriais. Por quê? Porque é um município com uma população bastante pequena, um território bastante vasto e com a população bastante distribuída. Onde basicamente o centro, né, o núcleo central de Itápolis está basicamente no centro do território, né, e é o local mais acessível para todo mundo. Né? Às vezes é muito mais difícil a pessoa sair do Maracujá e ir para outro lugar, né, sendo uma área rural, do que ela sair dessa área do centro. Então, o que a gente está sugerindo? Né, para ter populações poder abarcar populações diferentes, com características diferentes, a gente está sugerindo que as oficinas aconteçam no centro. A gente teve dificuldade de achar até localidade para fazer as oficinas, no sentido de que tipo de uma sala de aula, não tem escola que está ativa, né, muitas dessas localidades, né? Então, até para o local para a realização tem dificuldade. Então, está sugerindo que elas aconteçam no centro, mas o que ele está sugerindo é pelo menos 2 horários. Um horário no dia de semana à noite, que aí provavelmente vai pegar mais a população urbana e tal, com característica, né, de poder participar dessas atividades, né, depois do dia de trabalho, mas também de fazer uma outra oficina no sábado pela manhã ou à tarde? Pela manhã, né, às 9 horas. Para poder pegar a população que durante a semana não tem condição de acesso, não tem condição de deslocamento. Então ele está sugerindo essa conformação. Nos outros municípios que a gente sugeriu só 2 rodadas de oficina. Aqui está sugerindo 3. Tá? Porque é um pouco essa lógica. Então vamos discutir mais, né, mais a miúde de cada etapa. Né? Talvez não vai conseguir fazer 8 oficinas, porque a gente vai ter oficinas esvaziadas. Então, mas tem mais etapas de discussão. Então, discutir o diagnóstico, discutir as diretrizes, discutir a versão terminada do plano. Nos outros planos, só fez a discussão do diagnóstico das diretrizes. Eles vão discutir a versão terminada do plano. Aqui a gente acha uma forma de enriquecer a participação a partir do acompanhamento mais próximo. Então, se a gente tiver em cada rodada 2 oficinas com bastante gente, a gente acredita que isso dá mais substância, mais estrutura para o acompanhamento. Então, essa é a proposta. De uma forma geral, é isso. Né, nas etapas, a gente vai ter aí, então, uma segunda rodada, provavelmente no mês de março, no mês de março do ano que vem, para a parte das diretrizes, e no mês de maio, para a questão da versão terminada do plano. Então, esse planejamento. A expectativa de julho do ano que vem é encaminhar a versão consolidada. A gente tem aqui um QR Code para o pessoal poder acessar, onde está a questão do questionário da íntegra. A gente já tem um site também, está aqui, né, tá ali no banner, né, tem a conta do site, a gente não sabe até que ponto a população tem acesso a isso. A gente gostaria muito que vocês participassem. A lista de presença a gente passa limpo, a gente vai tomar a liberdade de incluir vocês, todos que participam no grupo do WhatsApp também. Não para ficar dando boa tarde, boa noite, bom dia. A gente nem vai abrir, mas é para a gente poder repassar para vocês cada etapa que está passando. Olha, vai acontecer as oficinas de tal dia em tal lugar. Ajudem a gente a divulgar qual estratégia pode ser feita. Né? A gente vai tentar coletar as informações. Tem a conta do Instagram, o pessoal já está participando da conta do Instagram, né, com alguns comentários. Então, assim, a gente quer que vocês sugiram para a gente também, além desses espaços, o que pode ser feito a mais para a participação, o que funciona. No caso, na rádio comunitária, a gente faz toda a oficina, todo começo da oficina vai lá para a divulgação, né, tem um jornal local, a gente divulga no jornal local, o que funciona na etapa para a gente poder ter mais participação. Se cada oficina tiver 60 pessoas, como a gente tem aqui, acho que a gente está super bem. Aí a questão da comunicação, né, então isso aqui só vocês. Parte da comunicação é sempre um papel importante dentro do processo como esse, a gente precisa saber que as pessoas compreendam o que está acontecendo no processo, né? Um projeto dentro do município, e a gente está chamando de Participa Limpa, no sentido de reforçar a questão da participação, utilizando um pouco o logo da prefeitura. Então, todos os sites, comunicação visual, a ideia é que, né, isso aqui de alguma forma passe a comunicar para a população, e esse é o território de Itápolis, né? É um território bastante vasto, e o plano diretor ele tem o papel de ser não só um plano diretor para a área urbana, é um plano diretor para todo o município.
É claro que a gente, como diretor, tem menos condição de regular, eu estava comentando isso com o Felipe, o vereador Fábio, tem menos condição de regular a área rural. A área rural é responsabilidade da União, a partir do INCRA, né? Mas mesmo assim a gente tem condição de regular sobretudo a questão de uso e ocupação, né? Edificações, né? Tipo de uso, são permitidos ou não. Isso o diretor pode orientar, uma questão, por exemplo, de condomínios rurais, então são coisas que o diretor tem condição de regular também, vai ser regulação fundiária de áreas rurais também, né? Então tudo isso são coisas que o diretor vai ter que trabalhar. Mas é o território inteiro que a gente trabalha. Né? E aí está a complexidade grande, né? Vocês sabem que é um território que tem mais atributos ambientais relevantes, tem atributos minerais relevantes, né? E não precisa entrar muito nessa toada, a gente sabe que são desafios que a gente vai ter que enfrentar ao longo desse processo. Ninguém aqui, não é o tamanho da população que diz a complexidade, então a gente sabe que tem consciência do que pode significar esse processo de discussão. Então essa é a parte da comunicação visual. E a gente tem os próximos passos, né? A gente tem o agendamento de organização das oficinas territoriais para outubro, o fomento às respostas questionários, a gente gostaria de contar com vocês, a eleição dos representantes e a formalização do corresponde. Então a gente gostaria, a partir de outubro, que é essa onde os delegados, os representantes vão ser eleitos, ele vai ter a conformação do grupo completo. E aí vai ter reuniões com o grupo gestor. Qual que é a ideia de ter reuniões com o grupo gestor? Primeiro, capacitar no sentido de informar, trazer informação, né? A gente não sabe qual que é assim, a condição de conhecimento que os representantes vão ter em relação ao plano diretor, então a gente tem uma preocupação de também poder dar instrumentos para esse grupo gestor poder acompanhar e controlar o processo, porque provavelmente esse grupo gestor vai conformar depois o conselho da cidade, que é a entidade que vai fazer a gestão contínua do plano. Então, se a gente conseguir nesse processo formar um grupo que entenda o sentido do plano, entenda suas preocupações principais, sua forma de organizar o território, é uma forma de a gente garantir que ele sofra menos alterações, descaracterizações ao longo do processo. Tá? E a gente gostaria que uma coisa que eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os vereadores, né? A gente não tem alguns vereadores, o Fábio, né? Tem o Lucas, não é isso? Lucas, tem o Fábio Marcelo também. Então, assim, agradecer muito a participação de vocês, são 7 de 9 vereadores que estão participando aqui, isso é muito importante. A gente sabe que vocês têm a prerrogativa de fazer a tramitação depois, né? Nosso papel vai ter a entrega da versão consolidada do plano para a Câmara de Vereadores, é para isso que a gente tem um convênio. Mas a gente desde agora se compromete a ajudar na tramitação da Câmara. A gente sempre fala que o diretor tem 3 etapas. Tem a etapa da elaboração, que é importante, tem a etapa da tramitação da Câmara, vocês vão acompanhar o que aconteceu em Florianópolis. A gente tem um antes-exemplo que deveria ser. O diretor foi discutido durante 11 anos, chegou na Câmara de Vereadores, o próprio Poder Executivo colocou 300 emendas, a Câmara de Vereadores colocou mais 300 emendas, e o plano diretor foi totalmente descaracterizado. Não estou falando isso vai acontecer aqui. A gente passou lá com a eleição em Nova Senhora e está lá com unanimidade da Câmara de Vereadores. Né? Então, se a coisa funcionar direitinho, a gente acha que pode ser muito tranquilo. É isso que a gente gostaria que acontecesse aqui. A gente comprar desde agora, a qualquer chamamento da Câmara de Vereadores, né? Eu acho que o presidente também está, né? Salésio, né? Salésio também. Salésio, né? Então a gente coloca desde agora à disposição da Câmara para qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem chamar alguma conversa preliminar sobre a análise do diagnóstico, e também depois da tramitação, né, as audiências públicas que vocês forem fazer, a gente coloca à disposição para vir aqui apresentar, debater, né, ouvir outros argumentos, ouvir provavelmente vocês vão receber demandas e é normal que vocês recebam demandas, mas a gente gostaria muito que esse processo de tramitação fosse mais correto em relação, né, mais coerente em relação ao processo de discussão. Então a gente coloca a discussão do negócio e convidamos vocês a participarem de todas as etapas. Quanto mais vocês participarem, mais vocês vão ter noção da seriedade do trabalho e vão estar mais tranquilos, às vezes até para responder as demandas que aparecerem com um pouco mais de clareza. Tá? Então, o nosso papel aqui é de ajudar a tomar a decisão. A gente não toma decisão, a gente gostaria que a tomada de decisão fosse mais esclarecida possível. Então, e aí agora é isso, né, de uma forma geral. A gente está com a Mariana e o José e a Ana lá no fundo, anotando a questão de lista de decisão, só levantar o braço, dar o nome e a gente vai pela ordem. Tá? A gente vai primeiro esgotar a participação aqui, depois fazer a leitura do que quem quiser. Então pode ser manifestação oral, manifestação escrita, tem uma fichinha para preencher.
depois faz a leitura também se vier alguma colaboração ali do estudo. Então tudo que vier a gente vai ser apresentado aqui. Aí eu fico à disposição, só lembrando, pedir a compreensão de tentar fazer a fala do mesmo grupo, senão se esgotar o tempo, depois a gente reinscreve, né, na sequência da atividade. Tá? A gente já pode começar então com os primeiros nomes aqui. E aí, José, passa o microfone aqui para essa aqui. Pessoal, a gente tem 3 inscrições aqui, na sequência vocês podem se inscrever à vontade, tá? Eu vou só então pedir para a pessoa falar o nome, né? Se é vereador, se é representante de algum setor especial, só para a gente ir reconhecendo e fazendo o ato aqui. Então, o primeiro nome da lista é o Lucas Antônio. Tá? O vereador falou. Boa noite a todos, meu nome é Lucas Antônio Davi, sou vereador, professor e agricultor aqui de Anápolis. Então, a preocupação da gente, da agricultura da população, é quando se fez outro plano diretor, se pegou a referência de outro município. Então, a nossa realidade é outra. O nosso relevo, a nossa cidade, pouco espaço. Antes foi muitos terrenos irregulares, né? Então esse seja talvez o problema. Nós vamos ter um grande problema também ambiental para resolver, de repente, para esses agricultores que hoje não podem fazer benzenado, que toda grota tem um córregozinho, né? E aqui também, eu digo assim, a nossa dimensão aqui o nosso território é grande, as áreas planas e coisas onde a gente possa fazer alguma coisa, construir uma moradia, uma indústria, tudo é difícil. Então isso aí acho que a gente tem que ver bem isso aí, né? E também, eu não sei como é que se a gente mesmo vai decidir, porque tem também as leis federais, né? Então a gente tem que ter um cuidado e talvez exprimir, né, o máximo que a gente pode aqui por causa do relevo do nosso município. Obrigado. De repente fazer esse bloco aqui, aí, se puder, eu estou aqui já para dar a solução, porque a gente nem começou o processo, né? Mas são situações que são colocadas que são importantes, talvez a gente só também já iniciando o debate. O segundo inscrito é o Fábio Pereira. Boa noite a todos, me chamo Fábio Pereira, estou vereador do município de Anápolis, sou técnico de contabilidade, também empresário do segmento de contabilidade, escritório de contabilidade. Gostaria somente de agradecer a presença do corpo técnico da universidade, que estão aqui para desenvolver esse trabalho da reavaliação aí do nosso plano diretor.
A princípio, já quero destacar que achei interessante a metodologia que vocês estão aplicando sobre a questão da participação das comunidades nas oficinas. Eu quero dar um breve depoimento, passar uma informação para vocês, porque em 2018, quando nós estávamos no 10º ano, que teríamos que reiniciar aqui a reavaliação com o diretor, nós começamos com a metodologia de visitando as comunidades para trazer as pessoas para participar do grupo gestor. E nós não tivemos êxito, porque nas comunidades a gente ia e não tinha participação das pessoas. Por conta disso, as pessoas de um período para cá estão vendo que com aquele plano diretor, esse plano diretor que ainda está vigente, nós estamos enfrentando grandes problemas na cidade. E foi o que o vereador Lucas falou. Nós temos problema. Se a pessoa quer construir, tem um plano diretor que define. Uma área que quer fazer uma indústria, também tem um plano diretor que define. Nós temos dificuldades nessa questão que você falou, das entidades que dão assistência, hospital, escola, posto de saúde. Então, são tudo definições que nós vamos ter que readequar. E a participação popular é importantíssima, gente. Então, agora ali, vocês viram que tem um calendário. Se puder voltar ali, por favor. O calendário era de outubro. Não sei se... Então, aqui, ó. E se voltar ali, volta mais uma, por favor. Mais uma, aqui. Essa aqui. Então, não sei se... Não, acho que tem outra ali que mostrava maracujá, uma coisa assim. Então, eu acho que essa aqui era de 2008. Então, vocês veem aqui, por exemplo, ó, as representatividades. Maracujá, 3 pessoas. Macrozona mineração, 1 pessoa. Macrozona braço forte, 3. Então, hoje, aí agora você pode voltar lá para aquela que você colocou para lá, por favor. O calendário? Não, outra ali que não tem a ver com que vocês... Essa a proposta ali que vocês querem colocar aqui. Então, aqui, então agora são pessoas eleitas nas oficinas. Então, vocês têm que vir aqui participar. A comunidade tem que estar aqui. A comunidade Maracujá, as comunidades todas têm que estar aqui. Porque se querem participar, vão ter que estar aqui nesse dia que vão ser eleitas pessoas. Porque depois de estar eleitas pessoas, é esse grupo gestor. Então, para finalizar, quero agradecer que é importante a participação das pessoas. Não sei se o entendimento meu foi esse. Se você puder dar mais uma... Reforçar? Obrigado. Muito obrigado, vereador. O terceiro aqui da lista é o Antônio Jerônimo. Também é vereador. Obrigado. Boa noite a todos. Acredito que a grande maioria me conhece. Sou Antônio Jerônimo, estou no segundo mandato como vereador. Estou vereador há 6 anos. E o plano diretor sempre foi muito questionado, o atual, e a obrigação de fazermos um novo plano diretor. E agradeço essa parceria do município, da nossa gestão pública com a Universidade Federal, pelo que eu ouvi, a metodologia de vocês, como vai ser feito, e a participação popular é muito importante, como já foi falado. Vamos vir aqui, vamos conversar, vamos fazer. É a chance de a gente ligar algumas coisas, adequar outras para 10 anos. O plano ele vai ser revisto daqui a 10 anos. Então, se nós não participarmos agora, não tentarmos botar aquilo que nós temos ideia, como ele falou, talvez tudo aquilo que a gente quer não vai ser possível. Mas tem muitas coisas que nós podemos usar. E para melhor, a gente conhece o nosso município, nós temos várias questões que a gente está sempre querendo melhorar. E agora é a hora. Então, espero que venham mais gente e que participe sempre, porque é longo o período, né? Nós vamos ter aí até fevereiro, talvez até mais, né? Para fazer todo esse processo. Né? Então, talvez seja um pouquinho cansativo, mas é importante e vale a pena. Muito obrigado, boa noite a todos. Não sei se tem mais, mas só reagindo a esse primeiro bloco, assim, né? A fala do vereador Lucas, acho que destaca, importante a gente já saber o que está pegando no município. A gente fez a quarta-feira passada a audiência com o lançamento de São Pedro de Alcântara. E lá alguns problemas já apareceram logo na audiência de lançamento, na questão de limite do município de São Pedro com
Antônio Carlos, a questão, por exemplo, que eles discutiram bastante também relacionada a que eles gostariam que o município se conservasse, né, na lógica que tem atualmente, de cuidado, de pouca expansão, né, então não a preocupação de crescimento, diferente de outros municípios. Então cada município tem um pouco a sua, né, a sua linha. A gente quer saber um pouco o que está pegando, né? Por isso que é importante que mais pessoas se manifestem também. A questão que o vereador já antecipou, por exemplo, de restrição ambiental, tem coisas que o projetor não tem também a condição de mexer. Né? Isso a gente tem que ter clareza. Sobretudo em área rural, em código florestal, não tem o que fazer. Não tem. Não, né? Agora, que existe uma lei recente, de 2021, que possibilita a participação de APP em áreas de custo civil, em área urbana consolidada, mediante estudo socioambiental. Tá? Então, isso é uma coisa muito delicada. A gente sabe que tem quantos diretores que estão, vocês estão batendo no peito, no sentido de flexibilizar a APP, mas que estão respondendo hoje judicialmente por isso. Então, a gente tem que fazer isso com muito cuidado. Tá? Então, claro, pode ser feito em área urbana consolidada, desde que o estudo socioambiental demonstre que não oferece nenhum tipo de risco para a população e que é uma área que caracteriza a consolidação. Então, isso é importante a gente deixar claro, por isso que é o papel técnico nosso, pessoal. A gente não pode ficar aqui passando informação ambígua. Né? Nesse caso, a gente é obrigado a seguir uma coisa. Né? Não só para acreditar, mas porque ela, né, do ponto de vista legal, jurídico, a gente como técnico, profissional, vai assinar pelo diretor, a gente também concorre nessas questões delicadas. Então, não significa que o plano diretor não consiga encontrar talvez áreas mais propícias. E é isso que o diagnóstico vai poder identificar. A gente não está falando com o diretor de um território que é mais complexo que ele está buscando de Angelina. Na Angelina, a relação dos vários encavados ali, entre APP, hemorragia e custo da área de ocupação é mais complicado que ele está. Então, esse tema a gente está vivenciando na pele. Né? Então, a gente sabe que é uma situação delicada, que a população quer se manter aqui, quer produzir, quer ter acesso à renda, e é importante a gente achar uma forma disso acontecer. A gente tem que acontecer dentro da legalidade e tem uma lógica de planejamento. Então, a gente acha que tem como compatibilizar. Agora, não vai dar para compatibilizar interesse de todo mundo se o cara, né, tem uma situação que está em risco de trabalho e não pode ocupar. Então, isso é uma coisa que é importante a gente desde o começo fazer. Por isso a participação também, né? E aí o resto eu concordo muito com o Antônio e com o Fábio também, no sentido de valorizar a participação. A gente está sugerindo um calendário aqui, o pessoal pode ficar sobre as oficinas. Né? A gente está com muito receio de fazer 8 oficinas e ter 8 oficinas esvaziadas. Então a gente acha que a nossa estratégia é vamos fazer 3 oficinas com temáticas diferentes, a gente precisa capturar mais informação. Né? Porque às vezes fazer 6 oficinas repetitivas, ou vai ter esvaziado, ou às vezes as pessoas vão participar das oficinas e a gente não vai ter nenhum ganho. Então, fazendo sempre, vai fazendo um dia à noite, um sábado de manhã, para ter conteúdos diferentes. Né? Então, está tentando achar uma forma de que a participação aconteça de um modo mais efetivo. É uma proposta nossa, né? A gente tem que ver se de acordo com a percepção de vocês isso funciona. Mas, muito boas falas, porque reforçam a importância da participação. A gente tem mais algum inscrito? Tem a que foi feita aqui pelo Nelson, que é professor empreendedor. Né? Pergunta se é uma pergunta, né? Se é possível desenvolver dentro do plano municipal um plano voltado para o turismo. O plano diretor é o instrumento básico da política urbana do município. Então, em princípio, ele deveria ser aquele instrumento básico que orienta as políticas setoriais todas, incluindo o plano de mobilidade, incluindo o plano de saneamento básico, incluindo o plano de habitação, incluindo o plano de turismo. Isso foi um tema importante do município. Mas a gente não faz plano de turismo. O que a gente pode dar diretrizes para isso e achar algumas estratégias. Então, a gente fez agora uma rodada de oficinas territoriais, onde as nossas diretrizes que foram validadas tentavam incorporar a ideia de pequenos núcleos de centralidade junto com o patrimônio histórico e junto com o espaço público. Uma ideia de poder fomentar o turismo a partir do patrimônio histórico e da questão ambiental. Então, tinha uma estratégia que ajudava a fomentar o turismo ali, mas ele não é um plano de turismo. O turismo ele vai um pouco além. Então, a gente orienta alguns aspectos do plano de turismo, mas a gente não tem condição, não tem fôlego para fazer. Não é responsabilidade do plano diretor. Mas é muito importante que a gente saiba quais são os atributos, porque toda atividade turística depende de um elemento existente no território. Uma cachoeira, um patrimônio histórico. Né? Então a gente saber onde é que isso está e poder de alguma forma valorizar isso como um elemento de qualificação, de conservação, de cuidado, é importante para o plano diretor. Mas o plano disso, o turismo vai além disso. Né? Só para a gente saber que ajuda, né, direciona o plano de turismo, mas a gente não faz plano de turismo. Tem mais algum comentário? Alguma inscrição que vocês gostariam de fazer? Silêncio constrangedor.
podemos trabalhar dessa forma, vocês estão de acordo com o que a gente seria essa metodologia? A gente gostaria muito de ser cobrado. Vocês falaram que vai ser 3 horas de oficina, tem que fazer as 3 horas de oficina. Falaram que ia ser na quarta-feira e no sábado, vai ter que ser na quarta-feira e no sábado. Falaram que vão apresentar uma versão preliminar para o outro gestor, a gente vai ter que apresentar a versão preliminar para o outro gestor. Então, as regras do jogo estão aqui. Se a gente seguir elas e vocês, de alguma forma, também respeitarem elas, é muito mais possível a gente chegar em junho com um plano que seja relativamente legítimo e chegue com força na Câmara. Talvez a Câmara também já, opa, ficou bom, vamos aprovar já porque já está tudo ajustado. Não, né? A Câmara já faz essa pessoa. Aí eu então, queria agradecer muito a participação de todos. Eu gostaria de chamar o prefeito para fazer um encerramento da audiência pública e já pedir para vocês participarem dos questionários, responderem os questionários e tentarem ajudar a gente a divulgar as 2 oficinas que vão acontecer no dia 25 e 28 aqui na Câmara de Vereadores, tá? Então a gente vai incluir vocês nos grupos do WhatsApp e tal. Quanto mais vocês puderem ajudar a gente a divulgar, a gente espera que tenham essa mesma quantidade no dia 25 e dia 28. Aí são os prefeitos Rogério. Parabéns pela explicação. Mais ou menos esse o caminho, né? O protocolo, a sensibilidade, a colaboração de todos, a união de todo mundo para trabalhar junto, a gente chega num resultado positivo. A gente já agradecer a presença de todos que estão ouvindo pelas redes sociais e vamos unir força para chegarmos lá no resultado. Obrigado pela presença. O professor pediu muito informação a vocês, a gente tenta pegar uma foto depois de cada evento, se a gente puder parar aqui na frente e tirar uma foto de lá para cá, só para a gente registrar um pouco a participação de todos vocês com uma imagem desse momento. Tá? Mas se a pessoa puder vir aqui para frente, a gente tira uma fotinha e já está todo mundo liberado.